Aqui. Oi, seja bem-vindo, que bom você por aqui. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ministrar o coração de vocês. Agora um aviso, um conselhinho, anote, medite, tá? Permita que realmente essa palavra possa entrar no coração de vocês, tá bom? Beijão, Deus abençoe, até, tchau. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para a gente poder estar falando acerca da Palavra de Deus e o que Deus tem para trazer para a gente do seu coração, né? E eu quero começar essa reunião da gente hoje orando para que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma clareza, trazer uma revelação ainda maior acerca desse tema que a gente vai estar falando hoje. E eu queria estar falando com vocês sobre... A gente vai fazer uma reflexão sobre nossa postura em tempos difíceis. Então, como eu e você devemos nos portar enquanto discípulos do Senhor, enquanto aqueles que carregam a marca do Senhor, nós devemos nos posicionar diante de toda essa situação que a gente tem vivido. Então, vocês ouviram aí Jackson pedindo para quem gosta de anotar papel e caneta, que hoje a gente vai ler bastante Bíblia. Então, vamos orar? Senhor Deus, eu quero te apresentar esse momento, nesse domingo de manhã, que o Teu Espírito Santo possa marcar nossas vidas com a Tua presença, trazendo a clareza, a direção acerca da Tua palavra, acerca do que o Senhor tem para poder compartilhar com os nossos corações nesse dia. Com isso, nós apresentamos esse tempo precioso ao Senhor, que o Senhor se manifeste, que o Senhor visite cada casa, cada pessoa, que o Senhor traga o conforto necessário a cada coração, a cada mente. A Tua palavra fala de uma paz que excede todo entendimento, que essa paz te visite nesse momento, nessa manhã, e que você seja marcado de forma poderosa. Amém? Então, pessoal, vamos estar falando sobre esse tema. Eu queria estar dando uma reforçada, mas não com base no que a gente vem observando em nosso cotidiano, porque é sabido por todos que nós estamos passando por um período de pandemia, um período de quarentena, um período de isolamento social, e tudo isso tem desestabilizado totalmente o nosso estilo convencional de vida, a nossa forma de lidar com nós mesmos, com os nossos maridos, esposas, nossos filhos, nossos vizinhos, né? Até porque a gente tem aprendido a passar por essa situação, algo que a nossa geração não esperava passar, né? E coisas que nos acometeram e estão nos forçando agora a desenvolver uma resiliência, a desenvolver uma forma de viver diferente daquilo que a gente estava habituado, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: você tem andado preocupado com esse cenário a ponto de até perder a esperança e a fé? Então, se você tem tido esse comportamento, eu creio que essa palavra hoje vai marcar a sua vida poderosamente. E uma outra pergunta: você acredita que este seja o momento mais complicado que já passamos na história da humanidade? Claro que nós não estamos preparados, eu acho que ninguém está preparado para grandes catástrofes, para grandes ocorrências, ainda mais em relação a se tratar de âmbito global, como está sendo nesse momento. A gente é surpreendido quando fatores muito menores surgem diante da gente, que a gente às vezes se preocupa, mas eu quero dizer para vocês que não precisa entrar em desespero, porque hoje a gente vai ver qual é a postura que a gente deve ter,
qual é o tipo de alimento, o tipo de apresentação a gente deve demonstrar diante da nossa casa e diante da sociedade. Ainda mais nós que levamos a marca do Senhor, não podemos ser igual ao mundo, nós não podemos seguir o curso natural do mundo. Nós precisamos e devemos fazer a diferença. Eu queria começar lendo com você 2 Coríntios 1, do 8 ao 11, e eu queria falar sobre uma situação que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, passou, que foi muito inusitada, no sentido de ele mesmo ter jogado a toalha em uma determinada situação, né? Jogado a toalha, entenda. Para você ver que a situação que ele passou no tempo de Paulo, há quantos séculos, há quantos mil anos atrás, né? Então, do 8 a 11, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 8 ao 11, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então imagine você que tipo de situação Paulo tinha sido submetido a ponto de terem perdido até a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Olha só que coisa. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amados, não importa a situação a qual a gente esteja passando, nós não devemos temer o momento ou a circunstância. A palavra fala também em outro versículo que nós devemos temer não aquele capaz de apenas fazer dano ao corpo, mas sim aquele que pode dar uma direção à alma no seu final, né? Então, não adianta a gente se preocupar apenas com a questão material. A nossa preocupação deve ser outra, devem ser questões espirituais. Então, você estaria preparado hoje para poder estar com o Senhor? Você vindo hoje a deixar a terra, você vindo a morrer, pesado isso, mas você teria convicção da sua salvação? Você teria convicção de para onde você estaria indo? Não estou falando aqui na questão de juízo, pessoal. Estou falando na sua consciência, naquilo em que você acredita, porque não adianta, a gente tem que ser transparente, a gente tem que jogar limpo. A gente não pode enganar nós mesmos, né? Porque a gente sabe, no fundo a gente sabe a nossa postura, a gente está onde a gente erra, onde a gente precisa consertar. Então eu quero te chamar a atenção também que é tempo de não perdermos mais tempo, é tempo de graça na sua vida, é tempo de ajuste, é tempo de conserto, é tempo de restituição, porque não temos mais tempo para poder perder tempo. Verso 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, irmãos, aqui a gente já começa a ver uma das posturas que a gente deve adotar nesse período, que é a postura de oração. Então, hoje a gente está tendo muito mais tempo dentro de nossas casas. E para que é que vai servir esse tempo? Para o nosso ajuste, para o nosso tempo com Deus. Então aproveita esse tempo, entra no seu quarto, fala com o seu pai que te vê em secreto, e no secreto ele vai te responder. Não precisa, Deus não é surdo, Deus não precisa de malabarismos, Deus não precisa de gritaria. Fala com ele, abre o seu coração, tira um tempo também para interceder, para poder apresentar a vida da igreja, dos irmãos, ora pelas nações.
Então essa é uma das posturas que nós devemos ter, postura de oração e de crença, né? Paulo, ele confiou inteiramente no Senhor. Como e com o que estamos nos alimentando? Eu queria ler com vocês também Salmos 58, do 1 a 5. Olha que coisa interessante. Salmos 58, dos versos 1 ao 5. Diz assim: será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam corretamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tampam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvirem a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Eu queria fazer uma comparação desse início do Salmo 58 com o que a gente vem se alimentando também dentro de nossas casas. Porque observe, a quantidade de informações que a gente recebe através das mídias sociais, ou até da televisão. Você liga a televisão, só ouve mais notícias, informações diversas sobre esse problema que a gente está enfrentando nesse momento, e acabam, de uma certa forma, afetando o nosso emocional. Existem estudos que falam que quando a gente está com o nosso emocional abalado, o nosso sistema de imunidade do nosso organismo acaba ficando enfraquecido. E isso é complicado, isso é ruim. Então, evitem estar alimentando a mente de vocês com esse tipo de informações. Porque a gente viu aqui, será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Aí a gente já começa a ver a questão da justiça do homem, que é diferente da justiça de Deus. A gente vai ver mais na frente aqui que a nossa justiça ela é como trapo de imundície. Será que vocês, homens, julgam retamente? Quem somos nós para poder julgar algum tipo de ação, algum tipo de informação? Então a gente tem que ficar atento. Nós temos hoje pessoas maduras, nós temos amigos maduros, pastores maduros, pessoas nas quais a gente pode confiar. Eu só peço a vocês que não emprestem seus ouvidos a qualquer tipo de informação. Não repliquem nas suas redes sociais qualquer tipo de informação. Informações de conteúdo que vão gerar desespero. Para quê? Já basta o mal, o seu mal que a gente vive aí a cada dia. Então vamos nos alimentar com coisas boas, com coisas que vão trazer a gente uma ótica diferente dessa da problemática que a gente está passando. Ok? Então, fake news, conversas partidárias. Então evitem esse tipo de conversa. Se o presidente está fazendo certo ou errado, se o político A ou B, se é de esquerda ou de direita ou do centrão, o que compete a mim e a você é entrarmos no nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, clamarmos ao único capaz de poder fazer qualquer tipo de transformação, além daquilo que a gente imagina que possa de fato acontecer. Porque aos olhos naturais, quando a bagaceira está formada, é muito complicado. A gente pode até imaginar uma coisa, mas a gente serve a um Deus poderoso, capaz de modificar todo e qualquer tipo de situação e circunstância. Então clame a Ele, amém? Apresenta a Ele a nossa nação, as outras nações, vamos interceder. É um chamado também meu aqui hoje, a intercessão. Vamos orar, vamos apresentar nossa parentela, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, a nossa nação, as outras nações que necessitam, tanto quanto a nossa, da intervenção da mão do Senhor sobre elas, para que se levantem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que se levantem homens e mulheres na política também que possam conduzir a nação e
alinhar aquilo que deve ser com o princípio de fé, da família, dos bons costumes. Eu queria ler com vocês, vamos fazer uma reflexão aqui também sobre o nosso senso de justiça, né? E a dita sabedoria humana. Por mais que a gente pense que saibamos ser justos ou tenhamos sabedoria suficiente, amigos, se não vier do Senhor, vai ser tudo em vão. E nada melhor do que a gente analisar com o livro de Eclesiastes, né? Então vamos lá no capítulo 7, começar com Eclesiastes 7, dos versículos 15 ao 20, que diz o seguinte: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Salomão dizendo: um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Olha aí que observação interessante. O que acontece com o justo pode acontecer com o ímpio, o que acontece com o ímpio pode acontecer com o justo. A nossa sabedoria, a nossa justiça, será que ela é de fato compatível com aquilo que a gente tem que demonstrar? Ou se a gente de fato precisa demonstrar? Ou não seria necessário a gente vigiar e ficar mais na nossa e buscar orientação e direção de Deus? Para a gente não acabar indo por um caminho que a gente vinha a pecar, né? Tomando uma postura, uma decisão até equivocada. Eu queria ir com vocês para o capítulo 8. E nós vamos ler o capítulo 8 dos versos 1 ao 17. Continua dizendo o seguinte: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Quando eu estava meditando nesse capítulo aqui de Eclesiastes, eu me lembrei até de Daniel, lá diante do rei, quando o rei teve um sonho e mandou chamar ele. Então, quem é como sábio? E aí o rei manda chamar todos os sábios do reino para poder interpretar os sonhos. Quem sabe interpretar as coisas? E aí, nesse momento, Daniel vem a ser citado. Olha, tem um hebreu, Daniel, e aí ele é chamado. A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Além de Daniel ter alcançado o favor do rei, sendo posto em um cargo de sábio, né, de um cargo de autoridade, ele também trouxe o alento necessário àquela inquietude que Nabucodonosor estava passando naquele tempo. Então, nada melhor do que a gente agir com sabedoria e prudência. Não com a nossa, não com aquilo que a gente acha que é o correto, mas com a direção e a instrução do Espírito Santo na nossa vida, porque com certeza, se a gente seguir essa instrução, a gente não vai falhar. Isso daí eu digo com certeza. Agora, se a gente quiser colocar a nossa pitada de opinião própria,
aquela pitada de opinião do ser humano, aí, meu amigo, minha amiga, muito provavelmente, muito possivelmente, as coisas podem sair, o tiro pode sair pela culatra. Então, muita atenção. Então, este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei porque você fez um juramento diante de Deus. No nosso tempo, a gente pode fazer menção às autoridades, né? Então, aos políticos. Então, em vez de a gente ficar falando, julgando as nossas autoridades, vamos orar, vamos interceder por eles, para que eles possam ter a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e ter suas vidas também transformadas. E a partir daí fazer política de uma outra forma, né? Fazer política com a direção do Eterno na vida. Já pensou que bênção? Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. Será que a causa que A ou B está defendendo é a certa, é a que procede? Então vamos buscar a direção de Deus. A gente não tem que ficar defendendo partidos ou A ou B ou C, como eu falei no início, mas devemos orar pelos nossos governantes, apresentar a vida desses homens e mulheres para que Deus possa estar dirigindo, para que eles tenham essa oportunidade também de se encontrarem com o Senhor e poder fazer política pela direção do Espírito. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Nessa hora aqui eu me lembro também, voltando lá para aquele tempo, com o próprio Nabucodonosor, tentaram pegar os hebreus e fizeram aquela lei para poder em um determinado período ninguém adorar, e as palavras que deveriam ser ditas seriam apenas palavras para o rei, né? Palavras para aquele Deus na terra. Então, 3 pessoas mantiveram uma postura, pois não iam negar o seu Senhor, e com essa postura eles acabaram enfrentando uma situação de morte. Entretanto, o Deus que nós cremos, que é poderoso, lembra lá de Paulo? Apenas, olha como gente, a Bíblia é linda, ela se interliga, não tem histórias amarradas, nem versículos isolados. Ela complementa as histórias, elas se entrelaçam, elas se amarram, elas são fortalecidas umas com as outras. Então não tem essa de você pegar um trecho isolado e fazer de verdade absoluta. Existe algo chamado contexto. Então muita atenção com isso também, né? Então nesse momento aqui, aí eu me lembro desses 3 que mesmo em situação de morte, eles acabaram recebendo o livramento, e olha que a postura deles acabaram refletindo algo, e acabaram recebendo o livramento por parte do Senhor. E a postura de Paulo também, mesmo que ele já tivesse entendido, porque já tinha sido decretada a morte para ele, mas ele viu o livramento do Senhor na vida dele. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também, olha só, a maneira certa de agir. Talvez saiam alguns decretos. Claro que tudo aquilo que não vá ir de contra princípio bíblico, aí foi o que eles fizeram. Ia de contra um princípio, eles não podiam deixar de adorar. Então eles não se dobraram diante de outro Deus, eles mantiveram a postura deles. Mesmo diante de uma situação em que foi apresentado, eles mantiveram a postura deles. Mesmo tendo passado risco de vida, mas Deus os livrou. E essa é a nossa postura. Então não vamos ficar defendendo postura de A, de B ou de C, como tem muitos crentes hoje. Você vê as redes sociais, crentes brigando, se degladiando porque A, B ou C. Gente, a nossa postura tem que ser outra. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Nossa postura é outra. Vigiem. Então mantenham uma postura serena, isolada, neutra, nesse sentido, porque você não vai se expor
nas redes, não vai brigar, não vai, porque está gerando contenda, está gerando briga, desentendimento. Isso daí é totalmente contrário ao que a palavra orienta para a gente. Então, nesse sentido, pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem um poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que me faz debaixo do sol, em tudo que se faz debaixo do sol. Ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que se haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. Há mais uma coisa, verso 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades dos homens sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, então percebi o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não entenderá. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Gente, olha só, no fundo, não adianta a gente querer parar, fazer equações, fazer analogias, fazer meio mundo de regras para entendermos. Nós não precisamos viver preocupados com toda essa problemática, com o nosso dia, até porque tem outro versículo que fala que a gente deve viver o nosso dia, que cabe o dia ao próprio mal. Então a gente deve viver um dia após o outro, na esperança de que Deus fará e dará a direção necessária para cada um de nós. Não que a gente... Wilton, eu não posso sonhar, não posso ter planos? Pode. Não posso pensar em fazer uma faculdade, em ter uma casa própria, em ter um carro? Claro que pode, tudo isso é lícito. Mas queira perguntar a Deus com qual propósito você deseja isso. E se o propósito ele é legítimo, porque debaixo da terra o único propósito que prevalece e deve prevalecer é o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Se você veio à terra, você não veio em vão. Deus tem um propósito, tem um projeto específico para a sua vida. E você já se perguntou qual é o propósito específico de Deus para a sua vida? Para que você está aqui na terra? Não adianta você querer inventar arte ou ir caminhando segundo o curso natural do mundo, se você não parar para perguntar ao seu dono, ao seu Criador,
com qual propósito, com qual finalidade você foi criado. Quando a gente adquire um carro, ele vem com um manual de instruções do fabricante. Quando a gente quer saber a finalidade, os componentes que tem naquele veículo, como é que são utilizados, a gente vai no manual para ver o que foi que o fabricante orientou. A mesma coisa acontece comigo e com você. Muitos querem fazer orientações, querem perguntar de forma técnica, humana, mas você já parou para se perguntar se a direção de Deus não seria muito melhor para a sua vida? Porque hoje eu e você, nós temos livre acesso ao trono da graça. Você sabia que hoje você tem acesso ao trono da graça? Porque quando Jesus ele veio na Terra, ele veio, um dos motivos foi para poder fazer com que eu e você pudéssemos ter liberdade diante do Pai. E nos fez sacerdócio, porque naquela época apenas o sumo sacerdote poderia se apresentar diante de Deus. Hoje não. Hoje, por conta daquele dia em que Jesus entregou a sua vida na cruz por mim e por você, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo e com isso permitiu que eu e você tivéssemos livre acesso ao trono da graça. Então você não precisa do irmão que revela. Você não precisa do culto de mistério para poder saber o que Deus tem para a sua vida. Porque você é filho e você tem um pai que te ama e deseja se relacionar com você. Deus não tem filhos preferidos. Agora, existem filhos que se chegam mais aos pais do que outros. E é assim com Deus também. Então, faça você os olhos de Deus serem atraídos pela sua vida, pela sua necessidade de relacionamento com Ele. Deus ele quer se revelar para você, Deus ele quer marcar a sua vida, Deus ele quer falar com você. Agora, deixe o seu ouvido e o seu coração abertos. Abra a sua mente para o que Deus tem para poder mostrar para você. Se vai entrar na faculdade, qual curso eu devo fazer? Senhor, o Senhor me trouxe aqui para quê? Se é para poder fazer um curso de medicina, quero ser médico, muito sonho, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro, mas para quê? Esse curso vai te ajudar a expandir o reino de Deus, você vai poder usar esse curso no seu dia a dia para poder fazer a grande comissão, que é levar o reino de Deus, fazer o nome do Senhor ser conhecido ao mundo. Então, reflita nisso, pense muito bem nisso. Então, amigos, em Eclesiastes 8 a gente vê que, na verdade, a nossa sabedoria, no fundo, não vai nos levar a canto nenhum. Eu queria fazer uma conclusão desse entendimento aqui em relação à nossa justiça e à nossa capacidade humana com Eclesiastes 9, dos versos 1 ao 12. E ele continua dizendo: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio? Ninguém sabe, só Deus. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento acontece com quem teme fazê-los. Ou seja, não existe isso, eu sou crente, eu vou sair na rua sem máscara ou vou andar fora das orientações que a gente tem recebido porque eu não vou pegar a doença. Não é bem assim, a gente tem que ser prudente, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança.
Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para que eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são acompanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos no laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça quem cai inesperadamente sobre eles. Conclusão: a gente não tem como prever nada. Quem é o sábio que consegue calcular o tempo? Aí eu costumo brincar até com o Jackson, né, Jackson? Em relação à senha. Aí eu lembro daquela vez que nós fomos lá para Curitiba e aconteceu aquela situação inusitada lá com o seu vô. A gente tinha programado, a gente tinha tentado fazer a viagem juntos, porque a gente estava pesquisando as passagens onde a gente pudesse economizar, porque, né, estava complicado, quer dizer, continua complicado de uma certa forma, mas pela graça e pela direção de Deus, Deus tem cuidado da gente, não tem deixado faltar nada. E naquele tempo a gente tinha tentado conseguir comprar as passagens para viajar todo mundo junto, e aí acabou desencontrando que o voo de Jackson acabou tendo que fazer uma escala diferente, enfim, e aí deu algum problema no voo, que aí quando a gente voltou a se encontrar, e Jackson comentou: rapaz, não sei se foi uma turbulência ou um problema que tinha dado no avião. E aí eu falei: aí Jackson, quase chama a sua senha aí. E na verdade a gente não sabe, né? A gente não tem como prever essas coisas. E eu queria fazer algumas leituras aqui também, já para a gente poder entrar nas considerações finais. Então, qual deve ser a nossa postura? Na verdade, essa reflexão a gente pode até ampliar, não tão somente para a nossa postura em tempos difíceis, mas a nossa postura como discípulos, né? Como crentes no Senhor. Então, o que eu tenho alimentado a minha mente, o que eu tenho trazido para dentro de mim, né? Então, Filipenses 3,14, Paulo fala algo importante para a gente, que é o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha aí, nós devemos prosseguir para o alvo. Nós temos o alvo. Nosso alvo é Cristo, né? O nosso autor e consumador da nossa fé. Então, qual é a minha postura e a sua postura? O que é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve trilhar a nossa vida? A gente deve andar em direção ao alvo. Então, mais uma orientação: nós devemos ir em relação ao alvo, que é Cristo. Filipenses 4, do 7 ao 9, vamos ver aqui também algumas orientações
sobre no que nós devemos pensar. Ao invés de você ficar enchendo sua cabeça com informações que na maioria das vezes são até fake news, vamos ver no que a gente deve alimentar a nossa mente e no que a gente deve pensar. E aí, no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Olha só, imagina você lá em 2 Coríntios, quando ele fala lá do problema que ele passou na Ásia, que já tinha saído o decreto de morte, já tinha saído a autorização, ele já sabia que ia morrer, mas ele tinha algo a mais em sua vida, que era a paz de Deus. E olha como ele fez o bom uso, e a gente confirma isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Naquela hora ele poderia ter entrado em desespero, mas essa paz fez ele exceder todo o entendimento humano. E com certeza guardou o coração de Paulo naquele momento, porque senão ele teria entrado em desespero, e aí com certeza o tiro teria saído pela culatra. Mas irmãos, o que é que a gente deve fazer? Crer em Deus, somente crer, confie que Deus ele continua reinando, ele é o mesmo de ontem, Deus é o mesmo agora e continuará sendo o mesmo Deus amanhã. Então, Deus ele não muda, Deus ele é imutável, lembra disso? Não podemos perder a fé, a crença no Senhor, porque Deus ele não está de braços cruzados, Deus ele está trabalhando em favor dos seus e ele está ativo, ele está trabalhando por mim e por você nesse exato momento. O meu problema e o seu problema, ele é o maior interessado em poder agir, em poder nos ajudar. Amém? Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Nessa parte do versículo aqui, desculpe, mas não tem como não fazer essa pausa e lembrar do nosso irmão Júnior. Então, tudo que for puro, que é uma palavra que ele sempre frisa pra gente, né? Então, vamos reforçar em pensar em tudo que for puro, até porque, abrindo um parênteses dentro desse tema aqui, por que pensar em tudo que for puro? Com esse isolamento social, muitas pessoas passaram a ficar confinadas dentro de casa. Ao mesmo tempo em que os aparelhos eletrônicos trazem benefícios para nossas vidas, eles também podem se tornar um grande vilão. O índice de pessoas de acessos a páginas de pornografia, a pessoas que estão ficando viciadas nesse tipo de conteúdo, aumentaram bastante, significativamente, dentro desse período de quarentena. Então, pense no que é puro, vigie, não se isole, procure conversar com parentes, com amigos, mesmo que seja pelas redes sociais, mas não caia no risco de se isolar, porque isso é uma doença, é grave e pode te levar a um estado de dependência crítica. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, se permita ser ajudado, né? Procure falar com pessoas que vocês confiem, busquem ajuda, mas não se isolem, não vão por esse caminho. Então pensar em tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Então eu vou ler só até aqui, o 10. Mas o final mesmo que eu queria falar era até o 9º versículo. E o Deus da paz estará com vocês. Então, receita básica. Então, mantenha o equilíbrio emocional.
Não se desestruture, não busque conteúdos que vão afetar negativamente a sua vida. Conversas de partidarismo, conversas que podem levar você a um tipo de raciocínio diferente, algo que vai até te deixar triste. Não vá por esse caminho. Eu queria ler com vocês também um outro texto que fala sobre coisas que nós devemos pensar, no que nós devemos pensar. Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 39. Eu já estou terminando, mas eu queria ler esses versículos aqui com vocês, do 21 ao 39. Que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança, que nós devemos pensar, ocupar a nossa mente. Traz a lembrança de coisas que vão trazer uma nova esperança para você. Lembra de coisas boas, lembra das coisas que Deus falou com você, das promessas, dos momentos em que você teve com Deus, momentos bons de família. Traz à lembrança esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom, para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Aqui também a gente pode até ver um pouco da questão do senso de justiça do homem, né? Talvez a gente tenha até aquela questão, porque ele me ofendeu, eu vou ter que dar o troco. Não, o seu papel é confiar no Senhor, porque Ele vai trazer para você a esperança. Eu queria ler também Isaías 64, do 4 ao 6. Diz o seguinte: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irás. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Olha aí. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levaram para longe. A nossa justiça, queridos, são como trapo de imundícia. Então a minha justiça e a sua não serve para nada. Se o Senhor não der a direção, não trouxer a orientação precisa, do que vai adiantar, né? Eu e você querer falar de alguma coisa. E por fim, eu queria ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. E eu queria me despedir lendo esse versículo como uma palavra de bênção para a sua vida. Que você permita o Espírito Santo trazer clareza à sua vida. Permita que a graça, que a direção de Deus, ela invada a sua vida e retire toda a preocupação. A gente viu aqui vários versículos, vários textos falando de tudo que a gente, da forma que a gente deve colocar o nosso entendimento, como a gente deve pensar, como a gente deve nos posturar e crer que a direção vem do Senhor
e Deus ele trabalha por nós. Então a minha oração nesse dia é que você possa ter esse encontro maravilhoso com Deus e que você permita Ele trazer a você a esperança, o renovo da fé, da esperança, do amor nele, e saiba que Ele é o maior interessado na sua vida e Ele deseja se relacionar com você. Amém? Hoje você tem acesso a Ele, então se permita buscar uma vida de intimidade. Não deixe com que as palavras que vieram sobre sua vida apagar o amor de Deus na sua vida. Hoje é tempo de restauração, de restituição. Deus ele quer falar para você sobre o seu amor, sobre os planos dele na sua vida. Então busque, permita a Deus trazer a clareza, busque, deixe ele falar para você qual o seu propósito específico na sua vida. E eu quero ler o versículo 13 de Romanos 15 como forma de bênção para a sua vida, dizendo o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, que esse poder do Espírito Santo, que a presença dele na sua vida te encha de tal forma que essa paz que o mundo não conhece, que essa paz que é capaz de exceder todo tipo de pensamento, ela possa entrar na sua vida e trazer equilíbrio para esse momento na sua vida. Então receba a graça, receba a força, receba essa palavra como uma palavra também de ânimo para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê uma semana abençoada e faz um exercício nessa semana para que você possa buscar, né, e desenvolver uma vida totalmente. Se você tem ouvido muita informação, tem se alimentado de muitas redes sociais, muita TV, procura mudar um pouco o ritmo essa semana e experimente da maravilhosa graça de Deus na sua vida. Amém? Eu quero te convidar para você acessar nossas redes sociais. Nós estamos aqui por esse canal que é o YouTube, né? O nosso contato é o @Igreja Andante. Temos também o nosso Instagram, que é o Igreja Andante também. Então se inscreve, deixa as notificações aí ativadas, é só clicar no sininho, segue a gente, entra qualquer dúvida, qualquer informação, entra em contato com a gente pelo direct, que nós vamos ter o maior prazer em estar mantendo contato com você. Que a graça do Senhor te abençoe, um excelente domingo, uma excelente semana, fiquem todos na paz e até mais. Deus abençoe.